Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Se você deseja saber mais sobre o ingresso do médico veterinário na carreira militar, não perca o Papo de Veterinária de hoje. Eu converso com Jerusa Pallauro Spaziani. Graduada em Medicina Veterinária na Universidade Estadual de Londrina, ela fez programa de residência em Cirurgia e Anestesiologia de Grandes Animais na Unesp de Jaboticabal, trabalhou como médica veterinária temporária no Exército e, posteriormente, ingressou como militar de carreira na Cavalaria do Exército em Brasília. Bem-vinda, Jerusa. Obrigada, Thaís. Então, para começar o nosso papo, eu gostaria de te perguntar quando surgiu a vontade de você ser médica veterinária? Bom, a vontade de ser veterinária na minha vida, eu não me lembro quando foi. Minha mãe conta que eu era bem pequena. Então, é uma vontade de criança, porque eu sempre tive contato com animais, sempre gostei de animais. Acho que isso é bem comum nos profissionais da nossa área. E a partir dos 10 anos de idade, a gente se mudou para uma chácara e eu passei a ter contato com grandes animais. Então, foi mais um incentivo assim, para eu decidir pela profissão de veterinário. O seu foco sempre foi em equino? Sempre foi em equinos e, assim, pelo que eu me lembre, eu fiz todos os períodos de férias que eu tive, eu fiz estágio, seja na própria faculdade, seja em outras instituições. Quando eu entrei para a faculdade, a gente estava vindo de uma greve, na verdade eu não tinha participado, né? A gente não estava ainda matriculado quando teve a greve, mas foi uma greve longa, porque foi em 2006 que o curso começou. Então o curso era para ter começado em fevereiro, ele começou só em maio. Isso encurtou as nossas férias por alguns anos, para acertar a grade curricular, repor esse tempo. Então eu tinha menos férias nos primeiros anos, até o terceiro ano da faculdade, até mais ou menos o sexto período, mas ainda assim eu tentei aproveitar o máximo de período de férias para fazer estágio. E aí, dentro das experiências que você teve durante a graduação, quais que você considerou mais importantes para aumentarem, né, incrementarem aí o seu conhecimento e serem uma boa base para a sua atuação profissional? Experiências de estágio, monitoria que você comentou que fez? Sem dúvida, eu acho que a participação na rotina, sabe? Vivenciar mesmo a rotina. No caso, eu fiz poucos estágios em clínica, também fiz em clínicas veterinárias, mas mais em hospitais veterinários. Era vivenciar a rotina, viver o dia a dia da rotina, inclusive às vezes do enfermeiro, inclusive, sabe, a rotina não só de atendimento do veterinário, porque é passar tempo com o animal, sabe? Porque a gente aprende muito, inclusive, com o que é normal nos animais. Então, se a gente não conhece os animais em condição natural, vamos dizer, entre aspas, bem que internado no hospital ninguém está 100% natural, mas quanto mais vivência a gente tem, mais fácil de diferenciar e de apontar o que está diferente. Então, eu acredito que a vivência na rotina foi muito importante. Sim, com certeza. É muito interessante esse tópico que você levantou, porque, na realidade, muitas vezes a gente realmente não tem essa convivência com a espécie que a gente gostou e quer trabalhar, e tem exatamente essa dificuldade em determinar o que é normal. Então, por exemplo, equinos, que é a área que você atua, é muito comum aquela lenda, né? Para quem não conhece, para quem não convive. Nosso cavalo está deitado, oh meu Deus, está morrendo. Cólica, né? Tem algum problema muito grave. Coitado, o bicho não pode nem deitar um pouquinho para relaxar, que a gente já fica aterrorizado, porque não conhece, não convive. Então, essa vivência de passar tempo com o animal, como você comentou, é extremamente importante. Treinar os olhos e os ouvidos, né? A gente tem que se acostumar. Exatamente, porque é o desenvolvimento desse olhar clínico que faz com que a gente tenha cada vez mais facilidade em identificar aquilo que está anormal, o que está acontecendo ali, que a gente precisa intervir, ou quando não, quando tranquilo, é natural do animal. Algum momento da vida ele vai deitar para descansar, tá tudo bem. Com certeza. E assim, muita coisa interessante acontece fora do horário comercial, entre aspas. Eu sei que as regras para o estagiário mudaram muito, né, da nossa época para como é agora. Então, eu acho que até existe uma restrição de horário e tal, mas na minha época,
participar da rotina do plantão noturno, por exemplo, principalmente a pessoa que não tem vivência com aquele animal, é aí que ele vai ver se o animal deita, se não deita, se come à noite, se não come à noite, se sentiu dor, se sentiu frio, se sentiu... Parece trivial, mas é muito importante. Então, eu acho que é isso aí mesmo. E como é que foi essa sua trajetória entre o final da graduação, né, que acaba sendo um tempo ali muito curto, mas terminou a graduação e fazer a opção pelo curso de residência? Apesar de eu ter feito estágio só em grandes animais, e principalmente na parte de clínica cirúrgica de grandes animais, quase que a graduação toda, eu não me sentia um veterinário pronto para atuar no mercado de trabalho, né? Agora eu vou pegar minha maletinha e vou lá atender um caso. Eu não me sentia com experiência suficiente, né? Então eu procurei, me inscrevi nos programas de residência com o intuito de realmente, de fato, aperfeiçoar, principalmente a parte prática, aplicar o que eu aprendi na faculdade e ganhar um pouco de experiência para poder desempenhar melhor meu trabalho com os casos clínicos que viessem para mim depois. Eu acredito que o programa de residência ele seja importante para isso. Aquela questão que é uma realidade. O curso ele é muito denso, são muitas horas divididas entre várias disciplinas diferentes e é complicado. Por mais que o aluno dedique seu tempo de férias para fazer estágios, ainda assim a gente não se sente, né, pronto para atuação no mercado logo que finaliza ali a graduação. Então, eu acredito que seria interessante, inclusive, que o programa de residência fosse obrigatório para quem quer atuar em determinadas áreas, porque é muito importante passar por essa experiência desse treinamento mais intensivo. E depois que você cumpriu o programa de residência, né, ainda no final, foi que surgiu a oportunidade de você fazer o concurso para o Exército, certo? Foi. Na verdade, a possibilidade de fazer o concurso para o Exército, ela surgiu para mim através de um estágio, na verdade 2, que no programa de residência que eu cursei, existia estágio obrigatório, 1 mês cada ano de residência, que deveria ser feito fora da universidade. E aí, nessa oportunidade, até por indicação de uma R2 minha, Maristela, que ela já tinha feito estágio no Exército, e aí ela me contou como era e tal. Ela contou que tinha uma casuística grande de afecções ortopédicas, e o volume grande de casuística que eu via na residência era de gastrointestinal, de equinos, então eu sentia uma necessidade de complementar a minha formação com mais casos de ortopedia, de claudicação em geral. E ela me contou como foi o estágio, eu achei interessante, e aí foi por isso que eu fui. Foi durante a residência que eu fiz um estágio na Cavalaria do Exército, no primeiro RCG em Brasília, e aí foi que eu vislumbrei a possibilidade de me inscrever no concurso para ser veterinária do Exército. Até então, até a experiência desse estágio, isso ainda não estava nos seus planos. A princípio, não era o que você pensava em fazer. Não, eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia que o Exército era uma possibilidade para o médico veterinário mesmo. Até porque eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo que não tem quartel, tem tiro de guerra só, então é uma coisa que a gente não tem acesso, né? É divulgado na internet, mas se você procurar, até hoje, tem pouca publicidade sobre isso. Então, eu não sabia, eu não fazia nem ideia. E aí eu fiquei sabendo que era uma possibilidade, porque a princípio eu pensava antes ainda de ir para o mercado de trabalho, eu pensava em fazer mestrado, era o que eu pensava em fazer na época. Mas aí depois do estágio, o leque de possibilidades se abriu, eu vi que eu poderia me inscrever nesse concurso. E aí você finalizou o programa de residência e prestou o concurso para o Exército. Eu fiz estágio no primeiro ano de residência, voltei no segundo ano de residência, fiz estágio de novo no Exército, e aí quando eu finalizei o programa de residência, o processo seletivo do Exército, ele começa no ano anterior ao ano da convocação. Então, no último semestre de residência, eu já estava tramitando, né, passando pelo processo seletivo, e aí, assim que eu terminei a residência, eu já fui convocada para o Exército. E aí, no caso, esse concurso era um concurso temporário. Era para médico veterinário temporário. Na época que eu fiz o concurso para temporário, ainda, apesar de ser exigido no mínimo uma especialização, ainda era um concurso que não selecionava por espécie, vamos dizer, específica de atuação.
os editais para médico veterinário temporário, eles mudam todo ano e eles se diferem de cada região militar. Então, o que eu vou falar para vocês é a minha experiência na 11ª Região Militar, que foi a única que eu servi, que é aqui na região de Brasília, mas isso pode ser diferente, por exemplo, na 1ª RM, que é no Rio de Janeiro, isso pode ser diferente. No geral é parecido, mas pode ter um critério ou outro diferente de região para região militar. E aí, como é que foi, então, esse processo seletivo? A princípio, você falou que eles não estavam exigindo uma Não, eles especialização? estavam exigiam, no mínimo, uma especialização. E era prova de título. Mas aí, eles pontuavam, a grade de pontuação da prova de título, primeiro eles faziam uma pontuação, depois eles direcionavam para a área, entendeu? O candidato ele não era informado de que as vagas eram, não, eu preciso de 2 veterinários para equinos. Eles faziam a prova de título e dentro daqueles currículos selecionados, a gente era direcionado de acordo com a nossa especialidade. Mas eu não tive a oportunidade de me inscrever para a minha especialidade, abre aspas, né? Porque eu não tenho título de especialista, aquele título certinho, mas assim, para a minha área de atuação. Hoje isso mudou. Hoje, nos editais, e o ingresso como médico veterinário temporário, ele tem um edital de convocação igual a qualquer concurso, bem detalhado. O processo é bem transparente. Então, tem uma pontuação 100% objetiva, e aí, hoje, é detalhado a área específica e a espécie. Pelo menos o que eu estou falando é pela 11RM. Para as outras regiões, eu acredito que não seja muito diferente. Entendi. Mas na época que você fez o concurso, então, você chegou a ficar tensa de eventualmente entrar e trabalhar numa área que não tinha nada a ver com o que você conhecia e tinha vivenciado até então. Poderia ter acontecido. Assim como depois, quando eu vim fazer o concurso para veterinário de carreira do Exército, aí com certeza eu passei por isso. Porque o veterinário de carreira é uma prova para veterinário generalista. E a nossa distribuição no final do curso de formação é de acordo com a necessidade de cada cidade do Brasil. Então, não é por especialidade, até hoje não é por especialidade. Né? Lógico, os alunos têm a oportunidade de escolher, mas no universo de quartéis que eles oferecem para você escolher. Então, eu corri o risco de ter 4 opções de laboratório de inspeção de alimentos. Então, depende da demanda. E aí, nesse caso, quais seriam as possíveis áreas de atuação dentro do Exército? O médico veterinário no Exército, ele pode trabalhar com os laboratórios de inspeção de alimentos e bromatologia, pode trabalhar em seções de cães de guerra, pode trabalhar em hospitais, hospital humano mesmo, existem alguns hospitais militares que têm divisão de medicina experimental, cirurgia experimental, e pode atuar na área de equinos. O que as pessoas não sabem é que, na verdade, o maior número de oportunidades eles são em laboratório de inspeção de alimentos e bromatologia, e não tanto em organizações. Quando eu falo organizações militares, são os quartéis, e não tanto em quartéis que tenha cavalos, por exemplo. Quando eu soube durante a graduação que existia a possibilidade do médico veterinário atuar no Exército, eu só sabia da atuação com equinos. Foi o que eu vi acontecendo ali na minha frente, de ter palestra com o veterinário do Exército, era até temporário, eu não sabia que tinha de carreira e fazia menos ideia ainda das outras áreas. Então é interessante para quem tem essa vontade de atuar no Exército, de tentar um concurso, né, de veterinário de carreira, focar nessas outras áreas também, já que uma vez entrando, você pode eventualmente cair numa área dessas e vai ter que trabalhar lá. E uma coisa importante que o candidato precisa saber, e muitos candidatos, porque como eu acabei ficando 10 anos no mesmo quartel, eu fiquei um período de temporário, depois eu fiquei mais, depois que eu passei para veterinário de carreira, eu voltei para o mesmo quartel, então passaram por mim várias turmas de veterinários temporários, né? E muitos, depois de já ingressarem, depois de já estarem trabalhando, se surpreendiam com a atividade do militar no Exército, porque assim, uma coisa que é importante o candidato saber é que antes de ser veterinário, e é uma coisa meio, é um paradoxo, porque a gente é veterinário primeiro, depois a gente vai para o Exército. Mas uma vez dentro do Exército, a gente é primeiro militar e depois veterinário. Então, a gente tem uma série de missões que não são da nossa área de atuação. E isso, às vezes, frustra o profissional. Então, é importante saber isso. O tenente, que sou eu, ou que é o tenente de cavalaria, ou que é o tenente médico,
ou que é o tenente de administração, por exemplo, ele tem missões de tenente, independente da área que ele seja. Então, eu vou ingressar no exército e eu vou ser só veterinário, ficar lá dentro do meu ambulatório com o meu estetoscópio. Não vai, tá? A gente tem funções específicas que eu acredito que a docência também tenha, né, Thaís? Você deve passar por isso. Tem que preencher plano de aula, por exemplo, eu estou supondo, assim, atividades que não são propriamente dito, tá lá com o aluno ensinando, atuando. Exatamente. Então, tem que saber disso. E o exército tem particularidades. Então, é um pacote. Quanto antes as pessoas tiverem essa informação, melhor. Melhor não ser pego de surpresa, mas de qualquer maneira, é uma oportunidade interessante para o médico veterinário. Até porque, por mais que a gente se dedica, a gente cursa 5 anos de uma profissão extremamente ampla, extremamente rica, nós, enquanto pessoas, somos multidimensionais. Então, é necessário que a pessoa não coloque lá o antolho e fica graduação, médico veterinário, é só isso que eu vou fazer, minha vida vai ser só isso, porque no exército, em várias outras áreas, a pessoa eventualmente vai ter outras atribuições também. Com certeza. E no que consiste um dia típico de trabalho para você? Eu estou recentemente transferida. Esse é meu primeiro ano fora da cavalaria, então eu estou numa área de veterinária ainda, mas mais administrativa. Ainda trabalhando com assuntos referentes aos animais, não trabalho com nada de inspeção de alimentos, porque a parte de artigos de subsistência, de alimentos, é de outra seção, mas hoje eu estou dentro de um órgão de direção setorial que é um canal técnico de comunicação com os veterinários dos mais diversos quartéis, mas também é a seção que faz as gestões de prover recursos, de atender solicitações dos outros quartéis, por exemplo, aquisição de equipamentos. São os quartéis que fazem a aquisição, mas o assessoramento é nosso. Esse é o primeiro ano que eu estou nessa função. Mas a gente respira cavalo o dia inteiro, cavalo, cachorro, porque tudo passa por nós. Por exemplo, quando um animal vem a óbito no exército, é feita uma sindicância para apurar quais foram as condições que levaram o animal a óbito, por exemplo. E aí essa documentação é remetida para nós. Eu estou nessa função, mas até fevereiro desse ano eu estava na cavalaria e eu fiquei por 10 anos na cavalaria. Então, assim, a título mais interessante, eu acredito, uma rotina típica de veterinário da cavalaria. Bom, como militar, todo dia de manhã, um horário para a gente chegar e uma reunião com o nosso chefe. Mini reunião, vamos dizer. Mas de manhã é dito o que vai acontecer nesse dia, é lembrado os compromissos que a gente tem para daqui 2 dias, para 3 dias, para daqui 1 semana, alguns avisos gerais. Normalmente a gente tem pessoas subordinadas a nós, né? O veterinário é oficial, então ele tem pessoas subordinadas a nós, e a gente também tem que distribuir as atividades do dia que a gente recebeu, e a partir desse momento, no caso da cavalaria onde eu trabalhava, era um hospital veterinário mesmo, dentro de um quartel. Então, rotina normal de hospital. Todo dia tinha um veterinário de plantão. Então, os casos novos, clínicos que apareciam naquele dia, quem fazia anamnese, exame clínico, abria o prontuário do cavalo, era esse veterinário que estava naquele dia. E os demais veterinários auxiliavam nessa rotina de atendimento inicial, mas também tinham todos os retornos dos casos deles, agendamento dos casos deles, né? Exatamente como uma rotina de ambulatório, hospital de fora do exército. A diferença é que a gente ficava uniformizado, né? Etc. Mas, assim, era uma rotina de hospital veterinário. Atendimento de caso clínico, vai fazer diagnóstico por imagem. A gente tinha um veterinário responsável pelo diagnóstico por imagem, pela sala, pelo equipamento, mas os veterinários que eram habilitados a fazer a radiografia iam lá fazer o raio-x do meu caso clínico. A gente tem um chefe de seção, que é veterinário também, mas, assim, era relativamente bem autônomo, assim, e a gente se ajudava um ao outro, mas a gente tinha autonomia para conduzir os nossos casos clínicos. No caso do quartel que eu servi, a gente tinha centro cirúrgico. Então, em caso de encaminhamento da cirurgia, a gente estava em casa. Muitos quartéis não têm centro cirúrgico, seja de cães, seja de cavalo. Então, eles vão só até o atendimento ambulatorial e aí o encaminhamento para a cirurgia, se naquela região tiver um hospital militar
Muitos cavalos, em regiões que não têm hospital militar, eles são encaminhados para instituições de ensino federais, porque assim o repasse de recursos ele fica mais viável e também é muito importante essa parceria com as universidades, né? Então, muitos quartéis recebem estagiários, compartilham esse conhecimento e até atuam juntos. Eu tive oportunidade de ter lá no regimento pessoal de patologia da UNB, que nos auxiliava nas necrópsias, e era maravilhoso, porque cada vez que eles iam fazer uma necrópsia, eu tinha uma aula, né? Eu tinha uma revisão maravilhosa, o professor era sensacional, então, e ele também tinha um volume de casos para poder dar a aula dele, Sim. E a gente ganhava também. Então, isso não é exclusivo do quartel que eu servi, né? Existem muitos outros quartéis que têm essas parcerias com a universidade, é muito interessante. É muito bom isso, né? Com certeza todo mundo tem a ganhar. Sim, E a questão com do certeza. estágio que você comentou, né? Eu passei 4 anos como substituta em Botucatu e vários alunos iam fazer estágio curricular e vários deles voltavam comentando sobre você. Jerusa, eu fiz residência com ela. E É muito sabe bom que essa troca. Pois é, eles adoram. E assim, eu entendo, eu fui estagiária 2 vezes. Eu voltei de novo e eu quis trabalhar lá, mas é porque o ritmo é muito dinâmico, sabe? Então, o aluno que quer aprender acha uma delícia, assim, essa coisa de não ter monotonia no estágio, sabe? Sim, isso é muito bom. Porque a casuística é grande, é muito cavalo num lugar só, né? E como não é todo quartel que tem alojamento, mas eles ficavam alojados. Eu não sei se isso mudou. Como eu falei, essas regras elas variam, não estou mais lá. Mas fica respirando, literalmente, cavalo, né? Respirando clínica. Então é por isso, eu acredito que eles gostam tanto. Eu também gostava muito. Eles sempre chegavam elogiando muito essa oportunidade. E é bom também para quem é de outras instituições, né? Se tiver essa oportunidade, já saber de antemão que o lugar tem movimento, que é relativamente constante ser dinâmico dessa forma, porque tudo que o aluno não quer é ser encaminhado ou escolher um local de estágio e ficar com tempo ocioso, porque eles ficam com aquela ansiedade, aquela sensação de que está desperdiçando tempo, que poderia estar vivenciando os casos clínicos, mas de qualquer forma, fica a dica da professora aí para os alunos, pega um livro e estuda, nenhum tempo é perdido, né? Tem que correr atrás do conhecimento teórico ou prático, até porque só a prática, sem nenhuma base teórica, a pessoa às vezes fica se baseando ali num conhecimento que nem sempre é adequado. Uma coisa que eu falava para os meus estagiários é que quanto mais dinâmica é a rotina, menor é o aprendizado teórico muitas vezes, porque o próprio veterinário ele não tem tempo de parar e explicar, sabe? Então, quando eles começavam o estágio, eu falava assim, pessoal, anote as perguntas e faça depois. Respondam as próprias perguntas primeiro, tentem responder as próprias perguntas primeiro, porque às vezes a oportunidade passa e a gente não tem tempo de responder. Então, eu acho que o aluno não pode correr o risco de ficar um excelente prático quando ele faz um estágio num lugar que é muito dinâmico. Porque assim, o estagiário acaba se familiarizando, por exemplo, com o volume de drogas e não com as doses, com o nome comercial de droga e não com o princípio ativo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando o estagiário faz estágio em lugares que a rotina seja muito dinâmica e que não tenha docentes. Porque, veja bem, assim como no Exército, em qualquer outra clínica, eu acredito que no Aras, por exemplo, aqueles profissionais, por mais experiência que tenham, eles não são docentes. Entendeu? Então, existe uma diferença. E aí, o aluno tem que buscar conhecimento. Nem que ele leve alguns questionamentos para o próprio professor dele a hora que ele voltar para a universidade. Mas não pode ficar só querendo praticar sem estudar, né? Sim, exatamente. Até porque é aquela coisa, né, que você comentou, o que vai diferenciar o médico veterinário, você, enquanto médica veterinária formada, que atua no Exército, você sabe o porquê das indicações, o porquê das condutas. O estagiário, ele vai aprender aquilo, ele vai acabar replicando sem raciocinar o porquê dessa indicação, exatamente pela falta da base teórica. E é a base teórica que vai diferenciar ele de um prático de campo que não tem um curso superior, que é, na verdade, um exercício ilegal da profissão. Então, realmente, eles têm que ter esse ímpeto de correr atrás da informação e de, como você disse, não ficar com dúvida. Corre atrás, pega um livro, pesquisa, pergunta para o professor se o veterinário que está orientando ali o estágio não tiver condições de responder na hora e vamos que vamos.
e eles podem nos ajudar, sabe? Eu tive algumas situações na minha rotina clínica que o estagiário, por ter mais tempo de pesquisar, por exemplo, eu tive um caso em particular, vou contar rapidamente, mas eu tive um caso de cavalo com púrpura hemorrágica que no dia que o cavalo chegou e naquela correria de acudir, porque foi um quadro bem agudo e tal, foi um estagiário que desconfiou. Olha, eu tô aqui, eu tô com um livro aqui, pode ser isso aqui? E a gente tá assim, com esse caso, com mais 2 cólicas, com mais, sabe? E aí escuta o que o aluno falou e na hora do almoço senta ali e lê e fala, que não é que pode? E no caso era, entendeu? Exatamente. Então, assim, no caso, essa estagiária, ela contribuiu, entendeu? Com o diagnóstico do animal. E esse animal se recuperou. Acredito eu que porque o diagnóstico foi o mais pronto possível. Sim. Então, eu acredito que o estagiário, quando ele estuda, ele não contribui, não é só para ele, no final das contas, né? Ele não é só uma mão de obra também, né? Ele não tem que chegar com esse intuito de ser apenas uma mão de obra, uma ajuda, um corpo presente ali, se movimentando, ajudando na... eu compreendo que alguns lugares que eu estagiei tinham animais de alto valor, sabe? E aí, os veterinários às vezes não dão oportunidade para o estagiário praticar para não correr o risco, né, de piorar o quadro do animal ou não tratar adequadamente. Sim. Isso acontece em muitos lugares que a gente faz estágio. E aí a gente fica frustrado porque, poxa, não pratiquei e eu vim fazer estágio com esse veterinário que é tão reconhecido e ele não me deixou fazer nada. Mas a gente tem que enxergar esse viés e buscar justamente no conhecimento teórico absorver aquilo que aquele profissional tem para passar, independente de ter tido oportunidade de praticar ou não. Maravilhosa essa observação, porque é um fato concreto que a gente vivencia isso. Às vezes a frustração do aluno, eu nunca peguei uma veia, eu nunca passei uma sonda. Exato. E às vezes eles têm dificuldade em compreender quando chega num estágio, porque a expectativa deles é essa. Chegar no estágio vai botar a mão na massa. Aí você chega lá, tem um cavalo de milhões, que se você aplica o medicamento fora da veia, faz uma flebite ali, inviabiliza uma jugular do animal, é complicada essa situação. Então tem que haver essa flexibilidade de ambos os lados e o aluno ele tem que ter essa visão de aproveitar o que dá para aproveitar também. Exatamente. Não, em muitos lugares muito bem conceituados, o que dá para aproveitar é isso. Sim. E a gente também não tem que deixar de fazer estágio nesses lugares porque a gente não vai praticar. A gente tem que buscar fazer estágio em lugares que a gente vai praticar. Claro, eles preferem. Eu preferia também. Até porque tem uma coisa curiosa, né? Não interessa o quanto a gente pratique nos estágios de graduação. Seremos exigidos na residência como se estivéssemos super aptos, né? E com bastante experiência, né? Sim. Então, assim, o aluno tem essa ansiedade de praticar porque ele não quer chegar cru, seja no mercado de trabalho, seja na residência. Né? Mas a gente tem que, vamos dizer, saber fazer a limonada, né? Do limão. Então, aproveitar o melhor de cada lugar. Exato, exato. E essa questão que você comentou, né, da estagiária que contribuiu para o diagnóstico, e muitas vezes essa situação acontece porque as pessoas, às vezes, têm uma casuística que é relativamente viciada. Então, às vezes, no quartel, você vai atender muitos casos daquelas mesmas doenças. Quando aparece alguma coisa muito diferente, você não tem aquela vivência. Então, demora um pouco mais para você pensar em certas possibilidades diagnósticas. Por isso que eu bato na tecla com os alunos. Gente, diagnóstico diferencial, vamos lá. Sempre tem aquele que fica lá no finzinho da lista, né? Exato. E que quanto maior a experiência que você tiver, mais casos você tiver acompanhado, mais rica vai ser a sua lista de diagnósticos diferenciais. E vai acontecer de alguma coisa passar batida, vai acontecer de chegar um caso que você não vai passar nem perto daquele diagnóstico. Quanto mais tempo e vivência você tiver, menor a chance disso acontecer. E quanto maior a sua interação com outros profissionais, aquele seu colega que tem uma experiência diferente, que vive numa outra região, tem uma outra casuística, essa troca também é muito importante. Então, até comentei outro dia, né, que eu brincava com a Luísa Gouveia, que agora é professora na Federal da Bahia. A gente tinha uma frase que a gente brincava: mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Então, você ter contatos de pessoas, né? Seja em instituições de ensino, professores que já têm, às vezes, uma vivência muito ampla, para ter essa troca, isso é muito importante. Sim, com certeza. E aí, Jerusa, do que você precisou abrir mão, seja de forma temporária ou de forma definitiva, aquelas mudanças de rota na vida, para você seguir a sua carreira militar? Bom,
Primeiramente, como eu falei, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. Então, até na época que eu fiz vestibular, não tinha faculdade de veterinária na minha cidade, por exemplo. Eu fui, seja pública, seja particular, não tinha nenhuma das duas. E eu fui estudar em outra cidade. No caso, em outro estado, mas é que a Londrina, onde eu estudei, a gente brinca que é quase o interior de São Paulo, sabe? É bem norte do Paraná, mas já foi em outro estado. E depois eu voltei para o estado de São Paulo para fazer residência, mas depois fui para outro estado trabalhar. Quanto mais disponível a gente tiver para trabalhar em qualquer lugar, seja no Brasil ou até fora do Brasil, maior é o nosso leque de possibilidades. Então, a primeira coisa, não é que eu abri mão, mas eu estive disposta a ir aonde eu precisasse ir. Eu entendo que nem todos tenham essa possibilidade. Às vezes as pessoas têm responsabilidade com a família, têm outras atribuições. Mas podendo, a gente tem que estar aberto a se deslocar. Eu acho que o principal. Então, não é que eu abri mão, mas eu estava disponível a me deslocar, me mudar. E o militar pode ser transferido a qualquer momento para qualquer lugar, inclusive para fazer qualquer trabalho em qualquer área. Então, isso com certeza foi uma das questões assim de disponibilidade. Assim. É abrir mão porque eu abro mão do convívio com a minha família. Desde que eu fui para a universidade. Você vê, eu fui para a universidade em 2002. Então, vai para 18 anos que eu estou fora de casa. Então, eu abri mão do convívio da minha família. E outra coisa que o clínico, eu nunca trabalhei com pequenos animais, mas eu tenho certeza disso, a gente abre mão de horas de descanso. A gente muitas vezes abre mão de fazer uma refeição no horário de fazer a refeição, a gente abdica de horário de sono. Quem tem filho pode precisar abdicar de momentos com a família, mas isso independente de ser no exército ou não, né? Eu acredito que a nossa profissão, ela nos solicite isso. E quais são as sugestões que você teria para dar para pessoas que estão cursando medicina veterinária e têm esse desejo de fazer o concurso para o Exército? Quais você acredita que sejam características importantes, aptidões, questões que às vezes a pessoa tem que começar a ver desde durante a graduação para ter uma maior chance de sucesso aí nessa carreira? Bom, o veterinário que quer ingressar no Exército como médico veterinário temporário, ele tem que saber que na maioria dos casos, se nada mudar, pode mudar todo ano, existe uma idade limite, existe prova de títulos e quanto mais especializado ele for, ou quanto mais títulos ele tiver, mais chance dele ser selecionado. Embora eu deva alertar que o médico veterinário temporário hoje, ele tem contrato anual, renovável por até 8 anos. Então, assim, a atuação do médico veterinário como temporário é uma experiência maravilhosa, que tem de hora para acabar. Então, esse tempo ele tem que caber no plano de carreira do médico veterinário como uma etapa. Então, ele tem que fazer previsão, ele tem que fazer provisão, né? Ele tem que programar o futuro dele, seja se especializando mais ainda, seja pensando no próximo passo. E aí seria a prova de títulos. Com a, vamos dizer, atual situação econômica do país, que infelizmente o mercado de trabalho está cada vez mais difícil para o médico veterinário, o que eu tenho observado é que cada vez mais profissionais muito qualificados se candidatam ao concurso para veterinário temporário. Então, por exemplo, quando eu me candidatei, eu só tinha feito residência. Hoje, o que é comum a gente encontrar é veterinários com muito mais título se candidatando, visto que eu acredito que o mercado de trabalho não esteja conseguindo absorver essas pessoas mais especializadas. Então, acaba que o concurso para veterinário temporário é super concorrido. Entendeu? Exige uma pontuação, uma titulação muito alta. Agora, para a carreira, como experiência pessoal, quando eu entrei no Exército como temporária, e aí eu vi que realmente ser veterinário de carreira era uma opção para mim, porque como era tudo novo, né? Eu não venho de família militar, eu não tinha vivência militar na minha cidade, então é tudo novo. A partir do momento que eu vi que era uma opção para mim, eu já comecei a estudar. Como é um concurso objetivo, mas para veterinário generalista e bastante concorrido, são poucas vagas para o Brasil todo, acaba que o conteúdo é muito extenso. E eu já era veterinária militar, então eu já tinha uma grande parte do meu tempo comprometida com a própria atividade. Então, assim, sempre que eu podia fazer cursinho à noite, eu fiz cursinho preparatório da parte inespecífica, porque a prova tem parte específica de veterinária eu digo generalista, tá? Não tem
prova por especialidade. Mas tem a parte de História do Brasil, Geografia do Brasil, Português e Língua Estrangeira. E aí eu fazia cursinho dessa parte geral. Da parte específica de veterinária não tinha cursinho, não sei se não tem agora, acredito que não. E aí eu tinha que reservar umas horas para estudar. Então eu levei 5 anos. Desde que eu entrei no Exército como temporária até eu ser aprovada no concurso de carreira, esse intervalo foram 5 anos eu me preparando, sabe? Eu acredito que seja até mais fácil para os médicos veterinários recém-formados, talvez. Porque talvez essa parte do ciclo básico, o concurso cobra muito ciclo básico, sabe? Imunologia, coisas que a gente, querendo ou não, quando já está na residência, já está trabalhando, faz tempo que a gente não vê, sabe? Sim. Então, talvez para o veterinário recém-formado seja até um pouco mais fresco na cabeça. Então, assim, para o veterinário que optar por essa fase de médico veterinário temporário, porque querendo ou não o temporário acaba, então é uma fase, é uma oportunidade para o especialista. E para o médico veterinário que quer ser um militar de carreira, tem que se preparar desde já o quanto antes. É como qualquer outro concurso, é dedicação, é conhecer a prova. Conhecer a prova é ter vivência com provas anteriores, é conhecer a banca que aplica a prova, estar por dentro daquela bibliografia, né? Tem que fazer todo um trabalho. A vantagem é que esse concurso tem todo ano, ou nos últimos anos deu uma falhadinha, teve 1 ano ou 2 que não teve vaga para veterinário, mas no geral está sempre abrindo vaga. Então a pessoa pode optar por focar só nesse concurso. Por exemplo, se quiser. Ou não, pode abrir o leque e falar, não, vou fazer para o Ministério da Agricultura, vou fazer para a Polícia Federal e vou fazer para o Exército também. Mas eu acho que se a gente abre muito o leque quando vai estudar, a gente acaba perdendo um pouco o parâmetro do tipo de prova. Então, é isso, sobre a preparação. E aí, sobre as aptidões, você perguntou sobre as aptidões, eu acredito que se você já é uma pessoa disciplinada, você vai ter mais facilidade. Mas não necessariamente precisa, não, porque eu não sou disciplinada, eu não sirvo para... A gente aprende. Então, assim, nos ensinarão, independente de termos seja ou não. Pelo amor ou pela dor, né? Vai chegar lá. A gente vai aprender. Mas, assim, são instituições, né? A carreira militar, ela acontece em instituições que primam pela hierarquia e pela disciplina. Se a gente já tem uma natureza mais disciplinada, a gente vai ter facilidade. Se a gente já tem o hábito da prática de atividade física, a gente vai ter mais facilidade. Entendeu? Porque não tem como. Não existe a situação do militar sedentário. Até porque a nossa condição física é verificada anualmente. Para o temporário, é critério de renovação de contrato, por exemplo, né? Para o veterinário de carreira, ou para o militar de carreira, é critério de ser promovido ou não em determinada fase da carreira. Então, assim, a gente tem que estar sempre cuidando da saúde, tem que estar sempre com condicionamento físico. A questão da disciplina que eu falo a gente tem que ser organizado, entendeu? Então, se a pessoa já vem de uma rotina assim, ela vai ter mais facilidade. Mas se não, ela vai aprender. Se não, ela não vai ficar. Temos 3 opções, basicamente, né? Aprende, seja assim, pelo amor, seja pela dor, ou beijo, tchau. Não é unilateral, entendeu? Não é, de maneira nenhuma vão te colocar para fora. Não, às vezes a pessoa mesmo vê que ela não se encaixa naquele perfil e ela mesmo toma outro caminho, escolhe outra coisa para fazer. Eu já vi N vezes. E ok, entendeu? As regras lá dentro, elas não vão mudar se a gente tem ou não afinidade com aquilo. Então, ou a gente se adapta, ou a gente não pode se encaixar naquela função, né? Sim. E a idade limite para a entrada no Exército, qual é? Então, teve uma mudança com a reforma da Previdência, teve um ajuste no tempo de interstício e tempo de serviço dos militares também. Então, vou falar de novo, vou falar pela região, pela 11ª Região Militar na última seleção, mas eu acho que é isso mesmo. Para o ingresso do médico veterinário temporário, é até 39 anos de idade, temporário. E para o veterinário de carreira, é até 32 anos de idade. Antigamente, era até 35 todo mundo. Agora, o concurso antecipou para 32 a idade limite, para o concurso de carreira. E para o temporário, deu uma esticada no limite da idade. Mas, como eu falei, os editais eles são anuais, tanto de temporário quanto de concurso de admissão, né? E aí isso pode ser variável. É sempre interessante quem tem já esse foco, né? Ou enxerga isso como uma possibilidade de atuação,
já começar a se familiarizar com a característica dos concursos, seja pegando provas anteriores, vendo qual é o tipo de pergunta que é feito, porque realmente concurso, ou a pessoa tem muita sorte de chegar lá totalmente despreparada e vai que passa, não vamos dizer que isso é impossível, mas é improvável, ou a pessoa já começa a se habituar com as características do concurso antes, que é bem mais Sim. tranquila, ela tem mais tempo para se preparar, né? Acaba sendo mais interessante. Eu, pessoalmente, antes de eu me candidatar para veterinário temporário, eu não tinha o hábito de correr, eu não corria nada. E aí, quando eu pensei na possibilidade de me candidatar, eu comecei a me preparar, né? Então, a gente tem que buscar se preparar, seja intelectualmente, seja fisicamente, né? Então, Jerusa, muito obrigada. Foi um papo muito bacana, cheio de informações aí super valiosas para quem tem curiosidade em saber como é que é a atuação do médico veterinário no Exército. É bacana porque você teve as duas experiências, como temporária e agora como militar de carreira. Acabou tendo a sorte de continuar no mesmo local, eventualmente você poderia ter ido parar num lugar completamente diferente, né? Mas isso também te dá a possibilidade de acompanhar aí a carreira, né, e a passagem de vários outros profissionais no mesmo local. Isso é muito bacana. Sim, com certeza. É muito bom, querendo ou não, um trabalho de continuidade, né? Quando a gente fica muito tempo. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai voltar na próxima semana com outro médico veterinário compartilhando também um pouquinho sobre a sua carreira. Até a próxima. Muito obrigada. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!